Graças e paz, me chamo Jefferson Marques e seja muito bem-vindo ao canal Igreja de Cristo. E nesta breve reflexão que nós iremos fazer hoje por intermédio desse vídeo, nós iremos fazer uma reflexão sobre aquilo que Paulo ele escreveu em sua carta 1 Timóteo 6,10. E lá está escrito porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. É isso que está escrito na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, na primeira carta. Esse texto, ele é uma das advertências mais fortes do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Não se trata apenas de uma instrução pastoral, não se trata apenas de algo voltado apenas para o ministério pastoral, mas de uma revelação sobre os perigos que rondam o coração humano quando ele é dominado pela ganância. Paulo aqui ele está nos deixando claro neste texto, e Paulo ele não afirma neste texto também que o dinheiro em si seja o mal, mas ele nos deixa bem claro que o dinheiro ele pode ser uma bênção quando usado corretamente, mas ele nos deixa claro que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. A idolatria que coloca as riquezas acima de Deus é a raiz de todos os males. Então nós entendemos por intermédio desse texto que Paulo ele não está falando que o dinheiro seja algo mal, mas o amor que o homem sente pelo dinheiro é que é algo muito mal para todos aqueles que amam o dinheiro. Nós podemos entender que Paulo ele usa um termo grego, para o amor ao dinheiro, e é filargíria, que diz que é um afeto desordenado, uma paixão que se transforma em idolatria, Não sei se está certo aí o meu grego, porque não é muito bom não, a gente entende pouquinho de grego, mas o que Paulo está dizendo é isso, que é um afeto desordenado, uma paixão que se transforma em idolatria, É o significado dessa palavra em grego, E eu tenho um comentário que ele fala muito ao meu coração, e um comentário que João Calvino comenta que me chamou muito a atenção, e que ele diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro em si próprio, mas a ambição insaciável e a avareza, que nunca deixam o homem satisfeito. Ainda que ele possua o mundo inteiro, ele sempre vai querer mais e mais, E também tem um teólogo também chamado Matthew Henry, e ele escreve em um dos seus comentários também, eu estou citando aqui para os irmãos alguns comentários, que são homens de Deus que se debruçaram no estudo da palavra de Deus e nos deixaram inúmeras reflexões. E Matthew Henry ele escreve em seu comentário a seguinte questão, que o amor ao dinheiro ele leva muitos a abandonar a fé, a negligenciar a oração e a endurecer o coração para com os necessitados, e até mesmo a vender a sua própria alma por vantagens temporais. E é isso que nós vemos aí, pessoas que dizem que fizeram pactos aí para que pudesse ter fama, dinheiro, honra, poder, e enfim, assim sucessivamente. Portanto, nós vemos que Paulo ele não está condenando o trabalho honesto ou a administração de recursos próprios que nós construímos com o fruto do nosso trabalho, mas ele está advertindo contra a idolatria das riquezas, que destrói a fé e corrói o caráter, Cristo ele deixou bem claro que nós não conseguimos servir a Deus e a Mamon, ou nós agradaríamos a Deus e desagradaríamos a Mamon, ou agradaríamos a Mamon e desagradaríamos a Deus. E entre essas questões que nós estamos refletindo hoje, nós temos uma reflexão prática da nossa vida. E nós sabemos que essa ganância, esse desejo por dinheiro, ele traz um perigo espiritual. E o perigo espiritual é quando o dinheiro ele ocupa o lugar de Deus. Esse é o perigo espiritual. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus e se torna um ídolo na vida da pessoa. A idolatria do dinheiro desvia o crente da fé e o leva a se perder em preocupações e dores que causam grande perturbação a todos aqueles que caem nessa vereda. E também existe o perigo social. E no perigo social, a ganância, ela gera injustiça, ela gera corrupção, ela gera exploração, igualdade. Grande parte dos males da sociedade nasce da busca desenfreada pelo lucro.
Nós vemos muitos dinheiros sendo desviado da saúde, sendo desviado das crianças, porque esses homens amam mais o dinheiro, são gananciosos. E existe também, queridos irmãos, o perigo pessoal. A ansiedade financeira e a busca insaciável pelo ter acabam roubando a paz da pessoa, o sono e os relacionamentos, porque a pessoa só fica focada em ganhar, em ganhar, em ganhar, ela perde sono, não se relaciona e assim a vida dela vira um caos. Como disse, Agostinho, a riqueza, quando não usada para o bem, não é posse do homem, mas posse do diabo, nos diz um grande teólogo, Agostinho. A riqueza, quando não usada para o bem, não é posse do homem, mas do diabo. Nós hoje estamos refletindo e também temos que entender que, através dessas reflexões, nós tiramos algumas lições práticas, para a nossa vida cotidiana. Nós devemos aplicar na prática na nossa vida cotidiana. E nós devemos entender que nós devemos, primeiramente, cultivar o contentamento. Paulo mesmo, ele aconselha em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, no nosso cotidiano, isso significa aprender a viver com o que temos, valorizando mais a presença de Deus do que os bens materiais, valorizando mais o bem precioso que o Senhor nos deu, que depois dele, depois da presença dele, é a nossa família, os nossos amigos, é a comunhão com os nossos irmãos. Nós devemos entender também que a presença de Deus é principal e fundamental. Devemos aprender a nos contentar com a presença de Deus e com aquilo que Ele nos dá. E a segunda parte também é praticar a generosidade. Devemos aprender a praticar a generosidade. O antídoto contra o amor ao dinheiro, é a generosidade. Separar parte dos nossos recursos para ajudar necessitados, sustentar a obra de Deus, sustentar a obra missionária, apoiar os projetos sociais, nos liberta dessa avareza, porque as pessoas que são avarentas, elas não costumam a contribuir para esse tipo de coisa. E nós devemos também cuidar do nosso coração nas decisões financeiras. Devemos tomar cuidado nas decisões financeiras que vêm de encontro ao nosso coração. Antes de assumir dívidas, investir ou buscar promoções do homem, nós devemos perguntar: isto está a serviço do reino de Deus ou é apenas a minha vaidade? Porque muitas das vezes nós queremos fazer coisas por plena vaidade, para mostrar para as pessoas que Deus é na nossa vida, porque nós temos carro, casa, moto, e nós sabemos que a presença de Deus não está nisso. Nós devemos também educar os filhos no temor de Deus, ensinar os nossos filhos desde cedo que o valor da vida não está em marcas, status ou bens, mas em viver com retidão e fé. E isso não está sendo muito ensinado, às nossas crianças. As pessoas ensinam mais que nós somos aquilo que temos, E isso está sendo rotulado na sociedade, ensinado nos lares. E o amor ao dinheiro é um inimigo sutil. Ele promete segurança, ele promete trazer paz, mas traz escravidão. Ele promete felicidade, mas ele gera um vazio dentro de nós. Promete liberdade, mas aprisiona o coração. Como cristãos, nós somos chamados a usar os nossos recursos como meio e não como um fim, Porque muitas pessoas hoje estão dando fim em suas vidas por causa que os seus corações estão presos nos bens materiais. O que eu peço é que a nossa oração seja como de Provérbios 30, no verso 8 e 9, que deixa claro que nós devemos orar, e lá está escrito: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Não estou dizendo que é errado você ser rico, é errado você correr atrás de ganhar, dar o melhor para sua família, mas desde que isso não torne ganância, desde que isso não seja a idolatria. O que eu quero que você entenda hoje é que Deus nos convida a examinar o nosso coração. O que governa as nossas escolhas? A fé em Cristo ou a ambição desenfreada? Essa é a pergunta que eu deixo para você. O que governa as nossas escolhas? A fé em Cristo ou a ambição desenfreada por obter bens materiais? Se Cristo for o nosso tesouro, o dinheiro não será apenas um servo. Se o dinheiro for nosso tesouro, Cristo será deixado de lado.
nós entendemos a mensagem que Cristo nos disse, para que nós venhamos amontoar tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, nem onde os ladrões nem minam e nem roubam, né? Sabemos bem que aqui nessa terra nós podemos até amontoar tesouros, mas nós não podemos colocar o nosso coração neste tesouro. A Bíblia nos ensina que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Muitas pessoas pensam que servir a Mamon só é para aquelas pessoas que já se encontram ricas, né? Já se encontram bem financeiramente. Muitas pessoas pegam o texto de Jesus e acham que o que Jesus diz, que existem pessoas que estão servindo a Mamon, idolatrando as riquezas, as pessoas só rotulam aqueles que já são ricos ou milionários, mas quando nós vamos mais no profundo desse texto, nós entendemos que Jesus ele não está falando somente para aquelas pessoas que já obtêm riqueza. Eu quero dizer para você que talvez você, uma pessoa que está me ouvindo agora, esteja servindo a Mamon, esteja servindo as riquezas, servindo Mamon. Mas você olha para mim agora e fala, mas como, pastor? Existem pessoas que ainda não são ricas, ainda não são milionárias, mas que têm o desejo no coração de ficar rico ou ficar milionário, de dar o melhor para sua família, uma casa melhor, ter um carro melhor, móveis melhores, uma alimentação melhor. E isso não é pecado nenhum. Mas essas pessoas já servem a Mamon porque elas trabalham 24 horas, vamos dizer assim, por dia. Entra no serviço 6 horas, sai 6 horas da manhã, sai 6 horas da tarde do serviço, entra 7 horas no outro, vai sair só 11 horas. Essa pessoa não tem tempo de orar, essa pessoa não tem tempo de ler a Bíblia, essa pessoa não faz um jejum para o Senhor. E eu quero dizer para você que essas pessoas ainda nem vão na igreja, nessas igrejas que tem os cultos, aparecem só de domingo quando ainda não estão cansadas, né? Ou seja, nós estamos focados mais em trabalhar, mais em ter do que em ser um servo do Senhor. Então, essas pessoas automaticamente elas já estão presas servindo a Mamon antes de enriquecer, porque a vida delas é só trabalho, trabalho e trabalho, e não tem tempo para adorar, para servir, para se prostrar nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aprender com Paulo que a raiz de todos os males é o amor que o homem sente pelo dinheiro, né? E por homem amar muito, o homem amar muito dinheiro, é que nós vemos que o mundo ele está indo cada vez de mal a pior, né? Nós vemos casos de filhos que mataram os pais por causa de herança, nós vemos dinheiro sendo desviados da saúde, da educação, porque os homens amam mais o dinheiro do que o seu próximo, né? Nós aprendemos com essa palavra, não há problema nenhum em ser um homem rico, um homem milionário, mas que os nossos bens venham ser o nosso servo e não nós sermos servos do dinheiro. Quero repetir que o dinheiro ele seja o nosso escravo e não nós que sejamos escravos do dinheiro. Cristo nos ensinou em sua palavra que o dinheiro é bom para aqueles que têm um coração voltado para a obra dele, voltado para a palavra do Senhor. Então, o dinheiro não é um mal, ele pode ser usado para o bem e tanto para o mal. Depende da pessoa que está na posse desse dinheiro, ok? Deus abençoe a sua vida. Fique com essa reflexão em nome de Jesus.